Bem-vindo à Introdução à Eletrônica. Eu sou a doutora Ferri e esta lição será uma revisão dos elementos do circuito e, na verdade, as próximas aulas serão uma revisão de princípios básicos de tipo de circuito que se espera que você saiba antes de entrar na classe de eletrônica. Então eles cobrem os princípios de circuito linear. Então, se você quiser revisar essas lições, você está convidado a fazê-lo. Se você quiser ignorá-los porque você está muito familiarizado com elementos de circuito linear, então você está livre para fazer isso também. Nesta lição, revisaremos resistores, capacitores e indutores, e suas características de tensão atual, bem como observar fontes e nós. Então vamos dar uma olhada nesses elementos passivos. Um resistor, um capacitor e um indutor. Em cada um desses casos, mostramos por convenção que a corrente está entrando na plataforma, o lado positivo da tensão, e com esse tipo por convenção obtemos a equação. Então esta equação corresponde a esta convenção onde esta seta está vindo do lado positivo. E esta equação específica é chamada de lei de Ohm. A tensão é igual à corrente vezes a resistência. A resistência é medida em ohms. E o símbolo é ômega. Agora, se eu for para um capacitor. Capacitor é um dispositivo de armazenamento de energia. E é governado por essa diferencial relação entre a corrente através do capacitor e a tensão nele. E observe novamente que a convenção é mostrar a corrente entrando do lado positivo da tensão e então obtemos esta equação. As unidades em capacitores são farads. Normalmente estaremos olhando para unidades que estão em 10 elevado a menos 6 farads, ou representado como microfarads. Esses são mais comumente vistos. Então chegamos aos indutores. Indutores também são dispositivos de armazenamento de energia e a relação corrente-tensão é esta. Observe que agora estamos tomando a derivada da corrente para nos dar a voltagem. As unidades comuns são henries, que representamos como H. E muitas vezes veremos 10 a menos 3 ou milihenries. Portanto, o intervalo que frequentemente olhamos isso é novamente milihenries. E observe novamente que por convenção que a corrente está entrando do lado positivo da tensão para obter esta equação. Estes são chamados de elementos passivos, porque eles não exigem uma fonte de alimentação apenas para esse elemento. Existem outros elementos que veremos na eletrônica que chamaremos de elementos ativos que requerem uma fonte de alimentação para fazê-los funcionar, para fazê-los dar suas características. Agora vamos dar uma olhada nas séries básicas e conexões paralelas de resistores, indutores e capacitores. Os resistores em série, você apenas os soma. Então a resistência total deste ponto aqui para este ponto aqui é a soma das duas coisas. E os indutores funcionam da mesma maneira. A indutância total entre este ponto e este ponto é a soma das duas indutâncias individuais. E novamente isso seria em ohms, e os indutores estariam em henries. Agora a conexão paralela é um pouco diferente. Conexões paralelas significam que os resistores estão conectados em uma extremidade. E novamente na outra extremidade, enquanto em série eles estão conectados apenas entre eles. A resistência total entre isso e isso, então é a resistência equivalente através de todos. É o inverso da soma dos inversos. Agora, se eu tiver apenas dois resistores, posso simplificar isso. Então se R3 for igual a 0 e eu só tenho R1 em paralelo com R2. Então isso representa o fato que R3 é igual a 0 e eu só tenho dois resistores em paralelo. Então isso seria igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E podemos conseguir isso definindo o R3 como igual a 0 aqui ou largando isso daqui. E então é só simplificar essa fórmula. Então, nós temos o mesmo relacionamento para indutores em paralelo, essa relação aqui. Então também diríamos L1 em paralelo com L2, L1 vezes L2 sobre L1 mais L2.
Agora os capacitores são um pouco diferentes. Eles operam de uma maneira diferente. Os capacitores em série possuem uma mesma equação que usamos antes, quando estávamos olhando para resistores em paralelo ou quaisquer indutores paralelos. Então, capacitores em série, você usa essa relação. Capacitores em paralelo são mais fáceis. A capacitância equivalente entre este ponto e este ponto é apenas a soma das capacitâncias individuais. Então, conexões e fontes. Quando olhamos para um esquema, veremos um terra. É muito comumente usado e o terra fica assim. É uma referência para 0 volts. Quando olhamos para circuitos lineares com tensões DC, talvez baterias que o alimentam. Muitas vezes escolhemos um terra e dizemos que esse é nosso nó de referência. E nó de referência significa que estamos dizendo que a tensão em relação a qualquer outra coisa, qualquer outro ponto nesse circuito, é o potencial em relação a esse nó de terra. E então, é apenas um nó de referência. E quando chegamos aos circuitos eletrônicos, geralmente tem um pouco mais de significado para isso. Porque muitas vezes, alimentar esses circuitos eletrônicos com CA, ou tomada da parede, sabe? Você o conecta na parede. E quando você conectá-lo na parede, estamos conectados a um sistema de energia. Nesse sistema de energia, o poder que entra em sua casa geralmente está aterrado, o que significa que há uma conexão com o Terra e para o Terra real, para o planeta Terra. E então, quando as fontes de alimentação estão conectadas à parede e eles estão conectados ao seu circuito, muitas vezes somos obrigados a aterrar nosso circuito. Então, nesse caso, o terra tem muitas vezes um significado mais físico, realmente relacionado ao chão, o verdadeiro terra. Um nó é qualquer coisa que tem o mesmo potencial que está conectado eletricamente. Então, cada ponto aqui é o mesmo nó. Agora posso ter uma corrente diferente por essas ramificações, saindo deste nó, mas a tensão em todos os lugares deste nó é o mesmo, com relação ao terra. Nossa fonte de tensão, temos fontes independentes para ambas as fontes de tensão e de corrente. Fontes independentes serão exibidas como círculos. O volt, a unidade em uma fonte de tensão, estará em volts. Unidades em uma fonte de corrente estarão em amperes. Muitas vezes, nós suprimos as fontes poucos amperes, talvez miliamperes. As fontes dependentes têm o pequeno formato de diamante. Agora a diferença entre a fonte independente e a fonte dependente é que a fonte independente não depende do resto do circuito. Vai ser independente, não importa o que você faz com o resto do circuito, você define uma função para aquela fonte independente. Agora a fonte dependente, há uma dependência de alguma outra parte dele. Por exemplo, eu poderia ter esta fonte de tensão me dando uma voltagem, mas pode ser dependente da corrente em uma das minhas ramificações, ou talvez eu possa ter uma fonte de corrente dependente que pode ser dependente de uma corrente em uma das minhas ramificações. Pode ser dependente de uma tensão em um dos meus nós. Então, esses dois dependem de algo outra coisa que está acontecendo no circuito. Isso aqui é independente do que está acontecendo no circuito. Agora tudo isso, toda fonte de voltagem tem unidades de volts, e todas as fontes de corrente possuem a unidade de amperes. Vejamos uma conexão comum aqui. Este é um esquema de circuito. Temos uma fonte de voltagem independente, uma fonte de corrente independente. Temos nosso terra bem aqui. Temos nossos resistores. Neste caso, não temos capacitores ou indutores. Temos alguns nós aqui. Tudo isso está conectado. Esse é um nó. Esse é outro nó. Aqui está um nó bem aqui. E então temos alguns nós que se conectam apenas a resistores. Então esse resistor é uma combinação em série porque a resistência, eles estão conectados bem no meio. Não vejo nenhuma outra conexão óbvia. Esses dois não estão em série. Porque eles estão conectados no meio, mas eles também têm algo saindo disso. Então isso significa que eles não estão em série. E da mesma forma, estes, por exemplo, não estão em série nem em paralelo. Para estarem em paralelo, eles teriam que ser conectados entre si em ambas as extremidades. Então, neste circuito específico, mostramos com este terra, e o terra é muito comumente mostrado em circuitos eletrônicos. Mas eles são mostrados muitas vezes em uma maneira diferente. Eles são mostrados desta forma porque tudo ao longo deste nó inferior está conectado ao terra.
Então, eu poderia simplesmente separá-los e apenas mostrar cada ponto descendo ao terra. Então isso é equivalente, se estou tentando para fazer a lei de tensão de Kirchhoff ou lei de corrente de Kirchhoff. Neste circuito versus este, vou tratar isso como se tudo isso fosse conectado junto com uma linha, assim como este está. Então esta lição apenas deu um revisão dos componentes básicos do circuito. Na próxima lição iremos cobrir as leis de Kirchhoff,